Olá, boa noite. Olá, minha amiga, boa noite. Você tá boa? Saudade de Muito feliz de estar aqui você. com você. Ah, o enquadramento tá bom? A imagem? Gê, tá só aparecendo do seu olho para baixo. Olá, Então, eu tenho Eduardo. que subir um pouco mais o celular. Sobe mais pra gente ver melhor seu rosto. Agora desce um pouco mais. Ó, Só um pouquinho. Boa noite, gente. Boa noite, professor Ricardo. Sejam todos muito então, melhorou um bem-vindos. pouco? Melhorou, tá ótima. Prazer enorme ter você aqui, minha amiga. Eu tô com a, o áudio não tá muito bom. O meu? Ah, tá, melhorou agora. Ah, eu Melhorou. cheguei mais perto aqui agora. Acho que agora vai ficar Pronto. melhor. Pessoal, vocês É, estão nos ouvindo bem? Coloca um ok aí para a gente saber se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem, por favor. Senão eu coloco o fone de ouvido para melhorar. Esperar eles responderem. Ah, certo. Eu vou apenas melhorar aqui um pouquinho, só para que a gente possa conversar melhor. o pessoal está respondendo que está tudo ok, que o áudio está Tá tudo ok? ok, as imagens ok. Que Então, ótimo. coisas, né? Não é como a gente está depois do congresso, né, amiga, conversando e trocando ideias como a gente sempre faz, né? Fica um pouco mais à vontade, mas aqui eu me sinto também com você muito aconchegada, né? Para que a gente possa discutir um pouco da nossa prática clínica, da nossa profissão tão linda que é a perioimplantoodontia, né? Então, eu me sinto muito à vontade com você para que a gente possa discutir, trocar ideias, trocar experiências clínicas, é isso? E Exato, passar um gente. pouco do nosso conhecimento, né? Exato, gente. Assim, eu convidei a Germana para participar. Eu conheci a Germana, nós nos conhecemos no congresso do Otozu, no curso do Otozu. Foi um curso Sim, sim, prático com o Otozu, um curso incrível. muito. Né, eu já admirava muito. E depois de ter experiência, de ter convivido com ele alguns dias, eu passei a Sim. admirá-lo mais ainda. E aí eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas como a Germana. E eu achava que eu era uma pessoa que fazia muito curso. Mas depois que eu conheci a Germana, eu acho que ela ganha de mim. Não, estamos igual, estamos igual. Então, Realmente a gente gente, gosta muito. exato. E aí eu conversando com a Germana outro dia, a gente trocando umas ideias sobre implantes, sobre enxertos, e nós conversando. E aí eu a convidei para estar aqui, né, para falar um pouco do conhecimento dela, da experiência clínica. A Germana me falou assim, mas disse, eu não sou professora, eu sou só clínica. E eu falei para ela, Pois Germana, do meu ponto de vista, o melhor professor é aquele que busca o conhecimento e aplica no dia a dia do seu consultório. Porque é. aí você sabe o que funciona, o que não funciona, você vê os seus resultados, né? E por isso que é importante passar para os colegas essa experiência que a gente vive. Porque nem o papel aceita tudo, né, Germana? A gente sabe É, disso. quando você E a lê Germana os é uma pessoa que está artigos, sempre se atualizando, é uma pessoa é, que faz muitos cursos fora do país, com profissionais renomados. Então, eu convido aqui para estar aqui no meu Instagram pessoas que eu admiro, né? Que são pessoas obrigada, comprometidas com a profissão, né? obrigada. E eu sei, Germana, que você tem muito a agregar aqui para os colegas. Eu queria agradecer, estou Uhum. muito feliz de tê-la aqui. Gostaria que você Muito se obrigada. apresentasse aí para o pessoal. Muito obrigada, Disse.
Como a Alice falou, eu sou periodontista, eu sou implantodontista, mas assim como a disse, nós procuramos atuar dentro do consultório com uma multidisciplinaridade. Nós também fazemos prótese, nós também fazemos oclusão e estética, porque a própria periodontia, e a Alice há de concordar comigo, ela é uma base de todas essas especialidades. Então, nós que fazemos a pele, nós temos a necessidade de ver como é que está uma prótese, como é que está o ponto de contato, como é que está o perfil de emergência de uma prótese, porque toda essa parte da coroa, né, ela vai, da oclusão, ela vai ter repercussões no periodonto. Nós sabemos disso, né? E são repercussões muito danosas no que diz respeito à perda de inserção, às retrações gengivais, tá? Então, ao longo da nossa vida de periodontistas, nós também procuramos ter o conhecimento de outras áreas pela necessidade de exercer uma boa periodontia, né? Então, ter o conhecimento amplo para que a gente tenha melhores resultados no nosso tratamento. Não é isso? Exato, né, Germane? Tudo começa com o diagnóstico, né? Então, se um dente quebrou, falhou e você vai ter que substituir por um implante, primeira coisa é entender, né, o porquê que esse dente falhou. Porque se o dente falhou, o implante também pode falhar. Pode né? falhar. Então, como você falou da oclusão, a importância de fazer um correto diagnóstico é a base de toda a odontologia, da dentística, da pério, do implante. Com certeza. Com certeza. Então, quando nós fazemos uma avaliação periodontal ou implantar, nós temos que a avaliação ela tem que ser em todos os aspectos, não só do aspecto da doença, do aspecto estético, mas do aspecto oclusal do paciente e de todos aqueles fatores que possam interferir nos nossos tecidos moles e no tecido duro, né? Então, quando a implantodontia surgiu, nós tivemos a necessidade de estudar e aguardar um pouco os trabalhos a longo prazo dessas modificações nos tecidos moles e duros da prótese, porque nós sabemos que todo implante ele recebe uma prótese, né? É diferente de um dente, que nós temos o dente e necessariamente nem todo dente tem prótese. O dente, muitas vezes, ele tem a coroa natural, com todo o seu ligamento periodontal, a sua estrutura, a inserção, e o implante não. A implantodontia, nós temos uma repercussão muito grande, digamos assim, um contato muito grande com a prótese. Então, a gente tem que ter esse conhecimento muito grande da prótese para que a gente possa ter sucesso nos implantes. Eu brinco que peri, implante e prótese devia ser uma especialidade só, né? Porque uma interfere muito na outra, no seu planejamento. E como você muito bem colocou, lá no início, né, a gente começou com o Brandemark. Os implantes eram para prótese protocolo, então não tinha essa necessidade estética. Não. Sucesso era considerado ósseo-integração. Então, ósseo integrou, ótimo, sucesso. Depois começaram-se a utilizar os implantes unitários. E aí começou a utilizar da mesma forma, com os mesmos conceitos da prótese protocolo. Isso. Então, o cirurgião só se preocupava e ter um osso para ele colocar um implante, não importava tecido. E aí vieram-se os problemas, né? E vieram muitos aprendizados, né, Germane? Muitos aprendizados. Porque a gente passou, inclusive, esse período, né? Eu vivenciei muito esse período da implantodontia em que a preocupação era o osso, a preocupação era regenerar osso. Não existia uma preocupação direcionada para aqueles tecidos moles, para a importância dos tecidos moles na proteção daquele osso e na sobrevivência dos implantes. Nós só fomos ter uma modificação nisso aí, uma preocupação na época que entraram as técnicas imediatas de extração e colocação de implantes imediatos, principalmente em áreas estéticas,
E E que não, também foi um aprendizado, né? que foi um aprendizado. E, Muita enfim, gente sofreu muito nessa época, mas ainda era uma época que não tinha essa demanda estética que a gente tem hoje, né? isso. Então, as É, pessoas estavam acostumadas que se perdesse o dente, ou era PPR ou era uma prótese fixa. Então, isso. seria menos mal, né? Um implante, mesmo que É, ele não fosse com uma estética favorável, ainda não era cobrado tanto. Então, foi uma época é, que colocava implantes mais largos, porque entendia que o implante isso. ele ia preservar a reabsorção óssea, que ia manter o tecido mole. Então, para incisivos centrais, por exemplo, eram indicados implantes de 5 de De diâmetro, bem plataformas mais mais largos. largas, isso. E depois, né? E Eu lembro. o conceito que se tinha da extração da colocação do implante era muito direcionado apenas ao osso. Então, no início se usava implantes largos, de plataformas largas, e apenas se confiava que aquilo ali ia dar longevidade e que ia preservar todas aquelas estruturas de sustentação responsáveis pela estética, né? Que é a linha gengival, a espessura daquela gengiva, a falta de transparência, cor da gengiva, então todos os fatores estéticos. Então, o que se observava é que os pacientes que recebiam implantes imediatos, eles não gostavam da estética, porque geralmente eles tinham sequelas nessa área, né? E eram sequelas que deixavam o paciente muito triste, né? Seja com relação à Porque perda de não volume. havia, né, Germana, naquela época, um entendimento sobre o padrão de remodelação óssea após a extração. Então, eu Sim, lembro que sim, em 2005 eu estava no congresso com o Maurício Araújo, o Linde, isso. e foi Eu quando ele lembro. apresentou. É, você tá no Rio? Eu fui no Eu Rio. lembro no Rio. Lembro sim. Olha, eu tô dizendo, gente, É. eu falo que eu faço mais. Eu tô falando que ela faz mais curso que eu, vocês não acreditam? E que causou um Isso, no grande Rio. impacto. Lembro bem o impacto da plateia, a gente ouvindo aqueles resultados dos estudos do Maurício e do Linde sobre o comportamento, né, dos alvéolos pós-extração. E Ele aquilo ali foi falando, independente de implante ou não, vai reabsorver a tábua vai vestibular. reabsorver a tábua vestibular. E aí começaram as modificações das técnicas, as melhorias, o que é necessário, e também começou a se estudar mais a região gengival do transmucoso, né? Que espessura de gengiva também é necessária para que eu possa ter um selamento biológico naquela área, porque eu tenho que ter cuidado com o meu osso, fazer a regeneração óssea, mas eu tenho que ter também espessura de gengiva. E Para aí ter o começaram espaço para epitélio juncional e inserção conjuntiva, né? Para você ter o e espaço biológico. o espaço biológico, que no dente a gente sabe, já se sabia antes, né, que a importância do espaço biológico como um selo de proteção bacteriana, né, para que aquele dente não viesse a perder inserção. Então, no implante, depois desses trabalhos, né, começaram também a ter outros trabalhos relacionados à espessura. Que quantidade de espessura eu preciso ter nessa gengiva cervical, na região do transmucoso, para que eu possa ter um processo inflamatório ali, e mesmo tendo um processo inflamatório, eu ter uma sobrevivência daquele conjuntivo para que eu proteja aquela minha crista óssea e a doença não progrida. Né? Então, isso é muito importante. Então, a partir daí, se começou a ver a importância da periodontia dentro da implantodontia. Não sei se você lembra que Exato. de E quando a repente gente pensa em espessura, já vem a questão do fenótipo, né? Porque teve até claro, um consenso que até o Zucchelli participou, né? Eles isso, falando sobre 2 milímetros de espessura para você garantir a longevidade dos implantes, para você garantir a estabilidade, a né, do tecido estabilidade, mole ao redor dos estabilidade a longo prazo. implantes. Né? Então, não é só Isso, questão da estética, mas também da não, saúde. E da eles saúde, defendendo, né, isso, um fenótipo. O é, que é um fenótipo mais espesso, né, Germana? é, Porque
maior do que 1 milímetro já é considerado um fenótipo espesso. Então, se a gente tem dentes com fenótipo fino e você vai colocar implante, então hoje já faz parte do protocolo Já e foi faz parte do daí protocolo. que se entendeu E que a você planejar necessidade do isso. enxerto conjuntivo, né? E eu lembro disso muito bem dessa aula do Zucchelli, em que ele colocava assim, o fenótipo, que nós temos o fenótipo fino e o fenótipo espesso, mesmo no fenótipo espesso, a espessura de um fenótipo espesso, ela não é suficiente para garantir a proteção, tanto estética como da sobrevida do implante. Porque não existe na raça humana nenhuma gengiva que chegue a 2 milímetros. Não. Como ele disse, é raro, é impossível, tá? Então, de qualquer maneira, seja um fenótipo fino ou um fenótipo espesso, você vai ter que fazer o procedimento de melhoria. Como eu falei, né? Faz parte já do protocolo, principalmente Isso. em áreas estéticas, né? Na região anterior, porque Isso. dificilmente você, como você mesmo colocou, você vai ter uma espessura de 2 milímetros. Às vezes, falando até da espessura óssea, às vezes você não tem nem 1 milímetro de espessura óssea, então na hora que você extrair pouco tempo depois, você vai ter a perda dessa parede vestibular. Então, pensando nisso, reduzir o diâmetro dos implantes, né? Não Acrescentou. precisava mais de uma parede óssea tão espessa na vestibular, porque não tem essa necessidade, os estudos mostraram isso, né? Até porque no dente eu tenho uma parede óssea muito fina, que é o bundle bone, então não tem necessidade nos implantes de você aumentar aquela regeneração óssea, inclusive se você, na regeneração, colocar muito biomaterial, substituto ósseo, você pode, inclusive, atrapalhar o tecido mole. Porque aquele excesso de biomaterial, ele vai ficar fibrosado dentro do tecido mole, ele não vai ósseo integrar. Então, se houver uma periimplantite, um processo infeccioso nesse implante que você colocou, preencheu demais de biomaterial ósseo, você corre um risco maior de ter uma infecção, uma reabsorção óssea e uma perda do implante. Então, é preciso que se fale muito isso, né? Porque nós passamos muito por essa fase de valorização dos biomateriais ósseos, como se fosse a garantia da sobrevivência do implante, da estética do implante, e a coisa não é bem assim. O biomaterial ele tem uma função maravilhosa desde que ele esteja colocado com delicadeza dentro do alvéolo, sem excessos para a área invadindo o tecido mole, para que ele não gere reações de corpo estranho no futuro. Exato. Gema, era bom você falar, tem até uma amiga minha que está aqui, eu tive a honra de fazer o implante nela, periodontista, né? E aí ela responsabilidade. E aí ela falou assim para mim, olha, nessa época eu não fazia prótese, né? Ela, não, pode deixar que eu falei, vamos fazer um guia, tal. Ela, não, pode deixar que a protesista vai orientar onde ela quer. Eu falei, ok. Aí eu estava fazendo o implante, ela, mais para vestibular. Eu, mais para vestibular? Mais para vestibular. Eu, gente do céu, eu nunca fiz um implante tão vestibularizado, mas minha amiga mandou eu seguir a protesista, né? Então, vou seguir. Imagina. Só que quando terminou, o implante ficou bem vestibularizado. E aí, eu falei, vou fazer um enxerto conjuntivo. Ela roda. Eu falei, vou rodar, não. Agora deixa comigo. Agora eu peguei um enxerto conjuntivo bem grande e coloquei. Entendo. E aí, depois ela falou, ainda bem que você colocou, porque senão a gente ia ter um problema ali no intermediário, ali o metal ia ficar aparecendo, entendeu? Então, assim, a importância, né? Primeiro que não ficou o implante tridimensional, né? Como a gente faz, né? Como a gente fala, né? A importância desse posicionamento tridimensional. Ó, ela já riu aí, ó, eu só ouvindo. Que inclusive é um dos fatores mais importantes, né? Um dos fatores que causam maior deiscência do tecido mole
é a posição mais para vestibular do implante, né? Ah, Quando o que que a aquela gente placa... faz quando a gente pega um dente vestibularizado e a gente vai recobrir? Ou a gente manda para orto, para, né, para corrigir, ou a Isso, gente desgasta um pouco, porque isso, é. essa E, posição você precisa de um espaço é, ali para você recobrir, né? O dente, quando é, o ortodontista vestibulariza, o que que acontece na horta? Recessão. exceção. Princípios biológicos são os Os mesmos, né? princípios biológicos toda a implantodontia, você tem que ter o conhecimento da biologia, né, dos tecidos, para que você possa tomar decisões clínicas acertadas. Mas o que E eu eu ia te achei muito falar, Gi, bacana, ô Germano, você me falar que o Zucchini, o povo não entende. Você me contando, Kelly, o povo não entende biologia. É só colocar um enxerto conjuntivo. Esse osso vai reabsorver. Esse osso vestibular, o osso vestibular, e até no estudo do Maurício, ele fala que esse osso mais coronal, vestibular, é praticamente banda bone, ele vai é, reabsorver, ele é dente exatamente, dependente, é, né? Que é com onde certeza. é aquele osso da parte interna, fica em contato ali com o implante, né? Onde se Isso, inserem as fibras do ligamento periodontal. Então, isso. é osso, é dente dependente. Extrair o Dente, dente vai reabsorver. com certeza. E também disse, voltando, eu acho que hoje a demanda nos nossos consultórios, na nossa prática clínica, receber pacientes com esse tipo de sequela. Porque nós passamos muitos anos, a implantodontia passou muitos anos com esse protocolo, sem muita atenção para esse tecido mole, né? Então, esses pacientes hoje, eles retornam ao consultório, vão ao periodontistas, né? Então, é o nosso dia a dia trabalhar com sequelas, tá? E muitas vezes Exato. essas sequelas, muitas vezes essas sequelas, os pacientes já vêm, inclusive, com a prótese, né? E você sabe que quase todo procedimento nosso, nós dependemos que essa prótese esteja boa, correta em todos os aspectos e, infelizmente, a gente vai propor para ele trocar aquela prótese, porque senão nós não vamos ter uma Tem como você cicatrização. trabalhar, né? Porque Com você tem certeza. toda a anatomia, né? É, A é, forma do dente, como ele foi feito, ele vai isso, determinar, né, é, o contorno que você vai ter. Às vezes, se é, essa coroa está vestibularizada, às vezes você vai ter que é, melhorar esse contorno para que você melhorar, possa ter espaço é, para fazer esse enxerto conjuntivo e é, trabalhar melhor, e né? Os trabalhar. pilares, trocar É. pilares, Uhum. né? Então, tudo Então, isso tem que ser muito é, avaliado. é. Então, pensando nisso, nessas sequelas, nessas demandas que nós temos no consultório da periodontia, né? E da implantodontia também, tem implantodontista também que fazem, e eu sugeri a você, eu vou apresentar um caso de uma sequela, de como é que a gente vai resolver esse tipo de sequela e durante o caso nós vamos discutir algumas coisas relacionadas a esse preâmbulo que nós fizemos, né? Ó, Germana, E, a Verônica falou que você resolveu todos os problemas ortodônticos e estéticos. Foi total sucesso. oh, muito obrigada, ela é uma linda. Mas o caso dela é bem mais complexo. Se eu fosse apresentar o caso dela, nós íamos ter que ter umas 3 lives. Porque, Então, ó, vamos fazer depois uma live, que agora eu fiquei com curiosa para ver o certeza. caso dela, viu? Com certeza. Mas este caso é interessante para mim, porque é um caso de 2016, você sabe que 4 anos atrás a gente ainda estava com muitos estudos em andamento, muitas técnicas Muito também sendo aprendizado nesse. Né? Teve muita isso. evolução de técnicas, né? Nós tivemos muita evolução de 5 anos para cá, principalmente no que diz respeito às técnicas, as técnicas Incisões, né? as técnicas do Otto Azul, do Anton Scullion, né? E também a técnica do Inak Gamborena, né? Então, que são Exato, nós técnicas, iríamos, gente, fazer curso juntas agora no fim de maio, né? Mas devido à sim, pandemia, eu sim, estava sim, ansiosa por esse curso.
pós-pandemia, eu e a Dice iríamos fazer o curso do Inak Gamborena, né? Que é um grande profissional, um grande periodontista, cirurgião plástico, protesista de primeira, né? E, enfim, mas estaremos juntos mais na frente disso. Com Então, certeza. há 4 anos atrás, nós não tínhamos ainda muitas técnicas, né? E eu tive que, nesse caso clínico, buscar técnicas em que eu tivesse um maior embasamento científico, né? Então, na época, nós optamos por usar a técnica do enxerto posicionado coronalmente, com approach protético, que é a técnica Você do até tinha me Zucchelli. falado que você levou esse caso para Bolônia, né? Para o Zucchelli te Foi sim. orientar, né? Você falou assim, Diz, eu vou apresentar um caso que até o Zucchelli me orientou. Sim. E porque que acontece, né, Germana? Muitas vezes o paciente não quer tirar o implante. Não. E nem quer perder a prótese. A gente vai ver nesse caso que é muito difícil para o paciente, porque, primeiro, ele já passou por cirurgias de regeneração, ele já passou por cirurgias para colocação de implante. Então, o custo financeiro, o custo biológico já foi muito alto para ele, né? Então, é um paciente que você tem que ter todo um cuidado de ouvi-lo, de ver as suas queixas, de ver o lado psicológico desse paciente, para que você indique técnicas em que você vai ter que ter uma maior previsibilidade, né? Então, tem que ser muito cuidadosa esse seu diagnóstico e a escolha da técnica, o planejamento, né, disso. Exato. Então, E eu penso assim, quando o paciente já chega com insucesso, a nossa responsabilidade é muito maior, porque ele já está decepcionado, já está desacreditado. isso. É como assim, ele te tira o direito de falhar, né? Ou de É, não atender a expectativa. Então a é. responsabilidade é muito grande. A minha responsabilidade, quando eu comecei a pegar esses casos clínicos, eu fiquei muito preocupada, né? Porque você faz toda uma avaliação clínica, você vai escolher uma técnica que tem embasamento científico, e na época eu já tinha lido o trabalho do Zucchelli, que foi de 2013, e surgiu a oportunidade de fazer um curso em Bolonha, e nós fomos para praticar, para fazer a prática dessa técnica, e eu levei esse caso que eu vou apresentar a vocês, eu levei para Bolonha. Então, foi um caso em que foi discutido lá, inclusive era um caso muito delicado, porque essa paciente havia passado por enxertos autógenos, ela, ela teve insucesso no enxerto autógeno, ela fez depois regeneração com BMPs, que você sabe que BMP não é uma regeneração barata, é uma regeneração de custo muito elevado. Então, era uma história de muita responsabilidade. Eu tinha que dar segurança àquela paciente que, ao mexer naquela sequela estética, para devolver a autoestima, para devolver todo o sorriso natural, era uma responsabilidade muito grande para mim. Né? Então, Você já envolveu várias cirurgias, envolveu custos elevados, né? isso, isso, E, e o paciente, ele quer um resultado, né? Depois de é, tanta luta, né, Germana? isso, exatamente, né? Então você tem que operar, mas você tem que ter a previsibilidade da técnica que você vai usar. Você tem que explicar para o paciente, claro, que todas as cirurgias têm as intercorrências, né? A gente sabe disso, mas a previsibilidade dos estudos clínicos se mostraram muito elevadas e me deu confiança para fazer e indicar, tá? É, e é o que Então, o eu paciente gostaria. quer. E é o que o paciente quer, que a gente passe uma previsibilidade hoje, com os conhecimentos que a gente tem, com o avanço das Isso, pesquisas, a gente tem como dar previsibilidade de técnica. Não que isso, isso é 100%, mas é muito próximo do que a gente pode conversar com o paciente em relação claro. à taxa de sucesso, assim como é implante, né? É, Germana, antes de você apresentar o seu caso, alguém perguntou aqui sobre
Eu imagino, não entendi bem a pergunta, mas eu imagino que ela esteja comparando o enxerto conjuntivo com a, a Biogás, eu não sei o que ela colocou, mas assim, tem um É, consenso, né? Até o Zucchelli participou, só assim, dos profissionais mundiais de referência, onde foi feita uma pesquisa, onde foi perguntado o que é sim, melhor, que traz melhores resultados. O enxerto sim, conjuntivo autógeno, né? Ou é, esses materiais como a Mucograft, a é, Biogás, enfim. E, gente, o melhor é o autógeno, é o do é o paciente, o autógeno, enxerto conjuntivo. Então, quanto Ainda a isso, a continua, literatura é, é perfeita. há um consenso, né? Você está falando do consenso de Cairo, não é isso? O Isso. consenso Uhum. de 2020. E é importante sempre o profissional buscar esses dados para que ele tenha mais segurança nas decisões clínicas, né? Então, o enxerto autógeno, ele continua sendo ainda o gold standard dos enxertos e dos resultados, embora, paralelamente, os substitutos ósseos, eles caminhem numa perspectiva de possibilidades de você de escolha em casos, e a disse a de convir comigo que nós temos casos que são limitantes às vezes, né? Mas sempre a nossa primeira escolha, principalmente com relação aos implantes, é pelos autógenos, sempre, sempre, sempre. Exato. Isso aí já a literatura ela é unânime. Muitas coisas há divergências, às vezes divergências de técnicas, um prefere melhores resultados e aí cabe, né, ao clínico É, colocar em prática as técnicas e ver, né, a sua é, experiência, qual a melhor técnica, isso, em qual técnica você consegue trazer os melhores resultados para o seu resultados. paciente, Isso. né? Inclusive, disse, eu acho que muitas vezes os profissionais justificam o fato de não colher o autógeno porque acha que o paciente vai sentir mais dor, acha que o pós-operatório vai ser ruim, vai ter mais edema, que a cirurgia vai ser mais demorada. Mas olha, gente, eu acho que tudo é uma questão de curva de aprendizado, de leitura e curva de aprendizado. Então, quando você lê e faz a técnica corretamente, você não tem esse tipo de pós-operatório. Se tiver mínimo em alguns pacientes que você não teria como controlar, relacionados a problemas sistêmicos, enfim, tá? Mas a coleta do enxerto autógeno, seja ela qual for, linear, Contrai lâmina mais. dupla, uma técnica Você, previsível, né? eu E você lembro que fazendo. isso foi até questionado com o Zu até falou, né, no curso que a gente É, está, ele falou assim, ainda tem muito que se aprender sobre como comporta, né, o enxerto conjuntivo autógeno para depois sim, criar, né, um material, um substituto. sim, sim, Porque o que ele falou, né? Cria-se o substituto, aí vê como ele funciona ao longo do tempo. é, Então, assim, ao longo, né, observando a longevidade, os melhores é. resultados são, até hoje, ainda Os é autógenos. enxerto conjuntivo autógeno. É. E você, Até, como na técnica, você tira rápido, você, é, como a Germana falou, você tem como prover um pós-operatório tranquilo para o paciente, isso. observando a biologia, né, A Germana? biologia dos tecidos, a técnica, uso de instrumentais adequados, né? Quem vai fazer esse tipo de cirurgia tem que trabalhar com princípios de microcirurgia, os instrumentais, pinças, bisturis, eles têm que ser diferenciados de uma cirurgia maior, tá? Para que você possa ter uma recuperação regenerativa na cicatrização melhor, tá? E a Então, isso é sutura, né? importante. E a sutura, A nós não podemos coabitação, a esquecer, espessura do coágulo, né? tudo isso nós não podemos esquecer, né? Então, é de fundamental importância esse treinamento, esses conhecimentos da microcirurgia periodontal,
do investimento que se faz nos instrumentais, nas lâminas. Hoje a gente tem usado muito lâminas, microlâminas, que são lâminas às vezes oftálmicas, tudo isso de magnificação, porque hoje, para você trabalhar com esse tipo de cirurgia, você não consegue trabalhar sem magnificação, para que você tenha um fechamento, incisão adequado e um fechamento adequado de primeira intenção, para que você tenha uma melhoria no seu pós-operatório. Exato. O Ricas está falando que ele tem a impressão que nos casos em que ele fez, a avaliação do palato é importantíssima para escolher a técnica de coleta. Porque hoje nós temos as duas técnicas, né, que são mais utilizadas, que é o livre, né, e a incisão única. De repente, se você tem uma espessura fina, o livre é mais interessante, né? O que vai fazer você definir o tipo de coleta do enxerto, né, é a área que você vai utilizar, o diagnóstico, o problema que você tem. Né? Quando é sobre dente, é totalmente diferente sobre implante. Implante, você precisa ter uma conjuntivo mais denso, tá? E esse conjuntivo mais denso, você não encontra com algumas técnicas, você colhe muito tecido adiposo, muita gordura, e isso não vai haver um bom resultado ao redor de implantes. Então, você só consegue essa área com enxerto gengival livre do palato, desepitelizado, e aí a técnica vai ao gosto de quem tem mais experiência, pode ser uma dermoabrasão, mas pode ser uma desepitelização com lâminas embancadas. E existe também a região do tuber, né, que é uma região também muito densa, mas o problema do tuber é que... A minha limitação, né? Às vezes você não tem, às vezes não tem como você tem terceiro molar, como é que você vai tirar? Muitos pacientes têm terceiro molar e esse caso mesmo que eu vou apresentar, a paciente não tinha área de tuber. Então, nós tivemos que lançar a mão mesmo do palato e fazer uma técnica de desepitalização. O importante dessa técnica do enxerto livre do palato é que você não precisa tirar em profundidade até a área nervosa, até a hemorragia, para quem tem medo de então, o que vai fazer a diferença aí é a angulação da lâmina, é o tipo de lâmina, é a quantidade de enxerto que você vai tirar de tecido conjuntivo, que você vai ter menos sangramento e menos dor. Quanto mais profundo você bota a sua lâmina, mais você atinge as terminações nervosas, mais e mais tecido mais gorduroso você vai removendo, né? Isso, exatamente. Então, e com relação ao tuber que nós estávamos falando, o grande problema do tuber, se você sabe disso, é ao longo dos anos que a gente tem uma maturação do tecido, é o efeito creeping, né, que ele dá, aquele efeito um pouco maior do que o normal, e às vezes você está trabalhando com uma queixa estética e você vai criar um problema estético. Você cria um tumorzinho, né? E aí você então, tem você que vai criar aquela gengiva gorda demais e que você vai ter que atuar e fazer uma plástica depois. Então, é muito importante isso, a escolha do tipo de conjuntivo que você quer. Então, esse conhecimento é fundamental. Porque uma das coisas que até o Zur falou, e eu concordo com... quem sou eu para concordar, né? Aliás, eu tenho que concordar com ele mesmo, mas a gente tem a nossa experiência, né? Hoje o paciente quer uma gengiva com volume igual das regiões adjacentes, sem cicatriz, uma cor, uma textura igual, imperceptível. Ele quer que as pessoas olhem e nunca imaginou na vida que ele fez um implante. Isso. Ele quer o dente natural dele de volta. Né? Então, ele quer a cor da gengiva, o volume da gengiva, o shape da gengiva, a forma da gengiva. Tá? E quando você vai colher esse enxerto, você tem que ter cuidado também na hora de colocar no leito, de personalizar esse enxerto. Né? Porque você não pode pegar o enxerto do jeito que você colheu e colocar no leito e suturar. Não é assim.
Tá? Exato. Então, você vai ter que medir a espessura com uma sonda periodontal, você vai ter que saber qual é a região, o desenho, o design daquele enxerto, em termos de espessura, em termos de altura, enfim. Quando você for suturar, aquele enxerto tem que estar todo preparado e personalizado para aquela área, para que Exato. você tenha resultados melhores, né? Exato. Germana, eu vou tirar os comentários aqui só Ah, para você apresentar o caso, para ficar melhor deles verem, tá? tá ok. Vou Tá tirar certo. aqui só um pouquinho, depois eu coloco, viu, gente? Se vocês tiverem pergunta, manda nessa caixinha de interrogação. Sobe só um pouquinho, Germana. Como estamos aqui, A gente não tá vendo, só tô vendo a pontinha. Sobe um pouco mais o seu computador. só subir mais. O computador. Tem como pôr uns livros aí, Germana? Ou desce o teu celular. Tenho bastante livro aqui. Aí, ó, essa altura tá boa. Eu acho que um pouquinho mais, né, de É, um pouquinho. um Gente, se não pouquinho der mais. tempo para a gente apresentar o caso da Germana, a gente encerra a live e volta, só para concluir, tá? O caso é bem interessante. Ah, ficou legal. Melhorou, Di? Melhorou. Tá ótimo. Um pouquinho. Aí, ficou bom. Pronto. Tá Nessa ótimo. primeira, nesse, nesse primeiro slide, nós já comentamos sobre isso, né? Mas é sempre importante lembrar a diferença dos tecidos periodontais e dos tecidos periimplantares, né? Então, aqui, nesse primeiro slide, você tem a espessura desse tecido conjuntivo, o epitélio, essa espessura do tecido conjuntivo, que ela deve ter no mínimo 2 milímetros, foi o que nós falamos, né? Nós sabemos que esse tecido ao redor do implante, as fibras conjuntivas são paralelas, que não dão muita aderência, nós não temos muita aderência, então por isso é que nós precisamos dessa espessura, tá? Para que haja uma proteção dessa crista óssea. Tá? Então, todo esse complexo supraósseo aqui, ele vai ser protegido por essa espessura do tecido conjuntivo. E também lembrar que nesse tecido periimplantar, nesse conjuntivo, nós não temos uma vascularização como nós temos nos dentes. Então, nos dentes aqui ao lado, você vê que você tem a vascularização que vem do osso, a vascularização que vem do tecido e também do ligamento periodontal. No implante, não. No implante, eu só tenho essa vascularização do tecido e a vascularização óssea. Então, isso também é outra diferença desse componente supraósseo, tá? Então, passamos aqui para que a gente possa ter uma ideia do que é uma saúde periimplantar. Então, nós temos que ter a presença do osso ao redor do implante, que é representado pela osso-integração de todas as espiras, a presença de um tecido mole em espessura, no mínimo 2 milímetros, e uma prótese que seja adequada em todos os sentidos, tanto no perfil como no contato mesial e distal, para que não haja interferência nessas papilas, tá? E condição para que o paciente higienize. Tá? Então, hoje, a periodontia, a periimplantodontia, ela se preocupa muito com essa região que nós chamamos região supraóssea, né? Que é o componente supraósseo, né? Então, importante lembrar isso aí. Vocês estão vendo bem o slide? Tá, Germana, está ótimo. Pronto. Então, aqui, citando um pouco, quem quiser
pesquisar e ler mais sobre essa técnica que nós vamos apresentar. Ela foi apresentada em 2013 pelo Giovanni Zucchelli. Ela é uma técnica do retalho posicionado coronalmente, ao redor de implantes simples, mas com um approach protético. Porque até então, os resultados da literatura, todos os recobrimentos radiculares, eles eram feitos em cima de próteses já pré-existentes. Então, não existia um pré-preparo desse provisório para criar condições favoráveis para a cirurgia. Tá? Então, é um estudo bastante enriquecedor para quem quiser dar uma olhada. Então, aqui nós temos o caso clínico, tá? Essa paciente nos procurou, uma senhora dos seus 45 anos, e a queixa dela ao chegar no consultório foi a insatisfação com a estética, tá? Não só a estética de gengiva, ela se queixava de um escurecimento nessa gengiva, nessa região, como também na estética dental, nesse conjunto dental aqui, de formato de dentes, né? Então, você observa, nós observamos aí que ela tem uma linha do sorriso intermediária, né? Não é aquela linha do sorriso alta, mas Mas já mesmo mostra a assim, papila, né? mas mesmo assim a paciente percebia isso aqui e a falta dessa papila mesial. Então, tudo estava incomodando. Ela tinha passado por procedimentos, como eu falei, regenerativos, 2 cirurgias, insucessos, e acabou que ela não estava satisfeita com a estética dela. Tá? Então, nós começamos o nosso exame tomográfico, radiográfico, para analisar a osseointegração daquele implante, e observamos em várias tomadas. Aqui eu só coloquei essa tomada para ver as cristas, mas ela tinha a presença de osso ao redor de todas as paredes, vestibular, palatina, mesial e distal. Você observa que nós observamos, muito importante, a presença das cristas ósseas. Isso é importantíssimo para a manutenção das papilas. Se nós quisermos devolver estética, isso aqui é um fator primordial. Tá? Observamos que o implante, como nós havíamos falado antes, o implante ainda de plataforma um pouco mais largo. Hoje a gente utilizaria um implante aqui até de 3,5, né? De plataforma 3,5. Mas assim, a parte óssea, de osseointegração, estava tudo bem. O problema todo era nessa região aqui do transmucoso, né? O tecido mole. Então, uma avaliação clínica com o afastador, nós podemos observar esse desalinhamento aqui da linha gengival, do dente, do implante 11, tá? Então, você observa que essa coroa está mais comprida. Essas papilas, elas não estão como as papilas normais dos dentes vizinhos. Essa papila está bastante entumecida, né? E essa paciente, inclusive, nós observamos que ela tem um fenótipo periodontal que não é ruim, não é um fenótipo fino, né? Sim. É um fenótipo favorável. Inclusive, ela tem aqui, uns 3 milímetros de gengiva inserida. E aí você vê nessa região Ótimo, apical, né? que mesmo com a presença da gengiva inserida, e o Zucchelli falou muito bem disso, que apenas a presença da gengiva inserida, ela não evita a formação da deiscência, dessa retração, se não tiver a espessura no mínimo de 2 milímetros. Então, aqui já estava acontecendo um problema não só estético, mas um problema iniciando um problema futuro de periimplantite e perda desse implante, né? Então, quando nós fizemos esse diagnóstico para a paciente, nós colocamos para ela: olha, você me procurou por estética dental, estética gengival, mas a minha preocupação
prevenir uma doença futura ao redor desse implante, que seria uma deiscência, uma periimplantite e até a perda do implante, tá? Então, nós observamos esses fatores, que é o fenótipo gengival, a linha, a margem da gengiva, e também, se você observa, a desarmonia dos dentes anteriores, com relação a tamanho, o perfil de emergência cervical, as ameias, largura, né? as ameias muito fechadas. E aí nós conversamos com a paciente, olha, nós não temos condição de fazer um recobrimento aqui sem trocar essa peça. Nós vamos ter que recondicionar esse tecido para que a gente possa ter nutrição e conseguir ter um resultado melhor. Então, nós tiramos a peça protética e nesse primeiro slide você observa, nós podemos observar aqui o desalinhamento em torno mais ou menos de 1,5 mm a 2 milímetros, mas em franco aumento, né? Observamos aqui as cicatrizes de cirurgias anteriores e o escurecimento. Esse escurecimento aqui é pelo tecido que é fino e transparece o metal, o titânio do implante, né? Então, é um problema muito comum, a gente pega muito esses casos em áreas anteriores e de sequelas com relação à cor, né? À transparência. Então, aqui observe a papila, como eu falei, bem entumecida, a região das ameias sendo invadida, e, enfim, o perfil também cervical não está bom da prótese. E ao retirar essa prótese, nós observamos o formato dessa papila, que é um formato triangular, com uma ponta bastante ativa e não muito favorável a uma estabilidade nessa região, porque eu tenho um epitélio aqui e um tecido conjuntivo muito fino, muito pobre de nutrição. Então, qualquer procedimento regenerativo que eu vá fazer nessa área, eu não vou ter nutrição nessa área de papila. E você sabe que um dos princípios biológicos nas cirurgias periodontais é a nutrição do enxerto, né? Por isso que o fenótipo Então, fino é mais, compromete mais, né, Germana? Porque tem pouca exatamente. nutrição, pouco. Isso. Inclusive, muitas vezes o fenótipo fino, você não indica determinadas técnicas, né? Dependendo de papilas que são finas ou tecido que é muito fino, para algumas técnicas ele não é adequado, né? Então, você tem que ter o conhecimento de mais de uma técnica exatamente para que você possa resolver esses casos limítrofes. Observa, disse aqui, nós observamos que o implante está posicionado um pouco mais para vestibular. Claro, nós já pegamos casos muito mais críticos do que esse. Esse é um dos casos menos críticos. E também menos crítico no que diz respeito à mudança nesse contorno aqui maxilar, né? Então, o problema maior mesmo era a deiscência e o escurecimento, né? Então, nós planejamos, ao planejar esse caso, nós tivemos que imaginar o nosso enxerto. Então, eu digo assim que o periodontista ele tem que desenhar, é igual um arquiteto, ele tem que imaginar onde é que ele vai posicionar aquele enxerto, que tamanho é aquele enxerto que ele necessita, se naquela posição do enxerto ele tem nutrição, se é viável, e se for viável para ele ter uma previsibilidade, né? Então, aqui eu eu apresentei aqui três fotos, que não é do meu caso clínico, mas para que a gente tenha um bom entendimento, esse enxerto nós teremos que posicioná-lo pelo menos 1 milímetro apical do nível marginal do dente vizinho, o homólogo, né? Então, é importantíssimo esse referencial aqui do homólogo. Então, nós temos que calcular de 1 milímetro a 1,5 milímetro. Como o Zucchelli fala, às vezes até 2 milímetros.
a mais aqui nessa região cervical. Veja que quando eu calculo isso aqui em cima do caso inicial do paciente, eu tenho uma área que não tem nutrição. Essa área aqui tem prótese. Então, jamais para esse caso aqui eu poderia indicar um enxerto sem tirar essa peça protética. Vai ter que tirar a peça protética por uma questão de nutrição, de sobrevivência. Então, nós temos que colocar... Até mesmo para você ter espaço, né? Porque ela estava estrangulando ali a papila distal, né? Isso. Nós temos que calcular também pelo menos de 3,5 a 4 milímetros cervical do nível ósseo, para que nós possamos ter também nutrição, e nutrição da área que nós não vamos ter um apoio do leito, que é a área do abutment, e também nessa área mesial e distal. Então, um enxerto em que nós temos que imaginar ele no local, para que a gente possa... Gente, só um pouquinho, faltam 2 minutos. Aí, Nossa. eu vou fazer o seguinte, porque o assunto é muito legal. Vamos encerrar aqui, vamos começar outra para você concluir o caso. Viu, gente? Eu vou encerrar a live, vou começar, vou salvar para o pessoal que não está aqui, para que eles possam assistir. E aí a gente volta para a Germana terminar o caso. Sim. Francisco. Vamos só esperar um pouquinho, Germana, para dar tempo do pessoal voltar? Sim. Podemos esperar. Muito bacana o que você falou, muito importante, né? De deixar acima da linha marginal da gengiva do dente vizinho 1 a 2 milímetros. O Zu fala isso. Isso é importante não só para dente, mas não só para implante, mas em dente também. Se você puder deixar o recobrimento, deixar a margem gengival um pouquinho, 1 a 2 milímetros, isso é muito bacana. Tá no artigo do ZUR 2018, que é um artigo muito bacana, que eu sou fã demais desse artigo. Ele... Já falei demais dele para minha mãe. Já conversou muito desse artigo, né, Germana? Você é Zu e eu sou Zu Kelly. Ai, Ana, bate aqui. Bate aqui. Exato. A Aline, nossa querida, estava também lá no professora em periodontia, e ela também estava lá conosco. A gente tem um grupo, né, de periodontia, nós 4, tá faltando a Silvia, né? 4. É o Ceará, Aracaju, Rio e Brasília. Exato. E assim a gente vai integrando a periodontia no Brasil. Trocando ideias. Experiências. Isso é muito bacana, agrega bastante. Bom, Germana, acho que já voltaram bastante. Pronto. Eu acho que você pode dar continuidade. Eu vou passar, então... Vou tirar os comentários. Tá. Vou passar para os slides. Voltando, porque essas questões técnicas, elas precisam ser muito claras para que a gente justifique a técnica, não é? Claro. Então, do primeiro slide, nós desenhamos o conjuntivo, o formato, o design do enxerto, e observamos que as papilas eram muito finas para a nutrição desse enxerto nessa área mais apical. E que nós precisaríamos mexer nessa prótese, no design desse provisório e do abutment, para que a gente, previamente, tivesse um crescimento gengival, um retorno dessa gengiva que estava entumecida, digamos assim, pressionada por esse provisório. Então, é necessário que a gente construa esse abutment, ou você molda e manda o laboratório fazer um abutment fininho. A experiência que eu não tenho experiência com abutment de zircônia, mas segundo o Zucchelli, o abutment de zircônia é muito fino, ele pode fraturar, que o melhor seria o abutment de metal mesmo. E aí nós temos também no mercado os abutments Slim, da Nobel Biocare, que é muito utilizado pelo Gamborena. Então, você coloca um abutment muito fino, para que você possa ter espaço para que essa gengiva tenha um processo de creeping, um processo de crescimento e haja um preenchimento. Ou seja, a nossa intenção é que essa papila, em forma de triangular,
ela passe a ter uma forma trapezoidal, favorecendo, aumentando a nutrição na base desse enxerto e aumentando a previsibilidade da sobrevivência também desse enxerto, porque nós temos essa área em cima do abátema que ela é avascular, então nós vamos depender de um tecido, de um descolamento total nessa área, para que a gente traga o periósteo inteiro para ir em cima desse abátema, e também vamos precisar usar essas papilas trapezoidais como a área de nutrição, tá? Do leito. Então, nós providenciamos isso na época, não existia ainda os abátmemas slim, nós fizemos um desgaste na região desse abátema, deixamos ele o mais fino possível, abrimos as ameias do provisório, tá? Deixamos as ameias bem abertas, porque a nossa intenção era que houvesse um crescimento. E durante 2 a 3 meses, você vai observando esse paciente, não é uma coisa de uma semana, 2 semanas que isso vai acontecer, você tem que acompanhar o seu paciente, no mínimo 2 meses, você vai encontrar uma situação dessa. Você vê que eu já consegui, só em aliviar a prótese, eu consegui praticamente alinhar o tamanho com o dente homólogo, a linha gengival. E as papilas aqui, que antes estavam no formato triangular, elas passaram a ter um formato trapezoidal, favorecendo a minha incisão e a minha nutrição para o futuro enxerto. Então, aqui você observe, com a retirada do abátema, a espessura que nós conseguimos de gengiva nessa área de papila mesodistal, mais uma vez, deixando bem claro e lembrando que essa espessura do conjuntivo ela é importantíssima para a manutenção dessa crista óssea perimplantar, né? Então, toda vida que nós vamos fazer os procedimentos de recobrimento, nós temos que, se possível, também fazer uma melhoria na região de papila. Tá? Então, nós escolhemos a técnica do retalho reposicionado coronalmente. Nós deixamos esse paciente com esse provisório aliviado durante 3 meses e aí nós tivemos esse resultado. Bem diferente, não é, minha amiga? Isso, muito. Nós Nossa. nós temos agora, sem ter feito nada, eu não coloquei bisturi nenhum nessa paciente, eu apenas melhorei o provisório, retirei o que estava sendo em excesso, tá? Utilizando, né, Germana, a biologia a seu favor, né? Os seus conhecimentos, com né? certeza, com certeza. E aí que é importante, né? Que você prepare aquele tecido para que biologicamente ele fique mais viável para a sobrevivência do teu enxerto, porque você tem que pensar em tudo isso. Será que eu posso modificar essa qualidade desse tecido? Muitas vezes a gente pode, quando você pega pacientes com provisórios que têm esses problemas de invasão dos espaços, só em você aliviar e retirar, esperar uns 2, 3 meses, a biologia é fantástica. Então, você observa aqui que nós tivemos praticamente uma melhoria em termos de altura, de nivelamento, né? Tivemos uma melhoria no formato das papilas, agora eu tenho papilas mais largas, com mais nutrição, com um tecido conjuntivo mais espesso, me garantindo até uma melhor proteção daquelas cristas ósseas. E aqui nós estamos já fazendo a medição para o nosso futuro, para o nosso design do nosso enxerto, né? Tanto em altura como em espessura. Então, o próximo, aqui uma partezinha de cirurgia, eu sei que não agrada todo mundo, mas é necessário. Eu acho que quem está aqui gosta, viu, Germana? Tá? Então, me desculpe aí pelas imagens que não são muito agradáveis, mas isso aqui tudo é microcirurgia, são procedimentos altamente delicados.
Então, na técnica do retalho reposicionado coronalmente, você faz um design da incisão. É importante eu falar nesse termo design, porque esse bisturi, ele toca levemente essa gengiva, ele não vai até o periósteo, porque muita gente vai fazer essa técnica e leva esse bisturi até o periósteo, e aí tem os problemas das cicatrizes posteriores, né? Então, Exato. é importante que seja um design apenas com bisturi com uma lâmina 15C. Aqui você Às faz vezes uma... vai até na crista óssea, né? Nisso. E aí Você vem falou disso, periósteo, eu já fui mais além. Tem muita gente que vai mais até. além. Vai até a crista óssea. Aí você tem, quando você faz uma incisão até a crista óssea, você com certeza vai ter, nessas incisões relaxantes, você vai ter a cicatriz, né? Então, aí vem o conhecimento da periodontia, de todos aqueles tipos de incisões que a gente aprende, né? Então, quando você vai fazer isso, você tem que ter todos esses conhecimentos. Então, aqui você faz uma papila cirúrgica trapezoidal na base, deixando 3 milímetros para um lado, 3 milímetros para o outro. Aqui não se estende muito para a linha mucogengival, não tem necessidade. Aqui você vê uma área de cicatriz, de cirurgias anteriores, em que nós vamos trabalhar um pouco internamente. Então, é feito um retalho dividido. Eu estou falando dividido aqui, as pessoas podem ser que não entendam, os não cirurgiões, mas é um retalho de espessura parcial, então você vai fazer quase todo o retalho parcial e aqui no centro o retalho total em torno de 3 milímetros, além da crista óssea do implante. Tá? Então, ao rebater esse retalho, você tem a visão do implante, da tábua óssea vestibular, e interessante disso, que você observa aqui no centro, não sei se dá para ver, Sim. resquícios de biomaterial, como a gente estava falando, né? Então, Uhum. resquícios de biomaterial que não foram incorporados na nossa integração. Então, tudo isso aqui nós temos que tirar, limpar, porque isso aqui nós podemos ter infecções de corpo estranho, tá? Podemos Sim. ter Um processo complicações. inflamatório, né? Exatamente. E no segundo momento, você vê aqui que essas pinças que puxam o tecido são muito delicadas. Aqui nós fizemos a desepitalização das, é, da base das papilas, no sentido horizontal. Esse procedimento é feito calculando tanto que esse retalho vai deslizar coronalmente. E isso quem vai determinar é o dente homólogo, que vai ser 1 milímetro a mais. Nesse slide, você vê já o conjuntivo, ele não vou entrar em detalhes com relação à coleta, nós coletamos da região do palato, nós fizemos pela técnica do enxerto livre e tiramos o epitélio em bancada com a lâmina. Mas você pode fazer com dermoabrasão também. Então, aqui você observa a importância da personalização do enxerto. Então, você tem que personalizar, cortar em excesso, dar o formato, porque você está trabalhando com uma área altamente estética. Então, você não pode crescer demais nem deixar de menos, né? Então, Exato. essa sutura ela tem que ser muito bem realizada, porque tem que haver uma coaptação desse enxerto ao leito cirúrgico, tá? Feita com suturas muito finas, 7-0, e essa coaptação ela não pode permitir que esse conjuntivo destaque aqui, para que o coágulo fique imóvel nessa área. Então, é muito importante nesse momento, essa sutura é uma sutura de microcirurgia, tá? E o fechamento desse retalho, ele tem que ser passivo.
Você totalmente utilizou passivo. qual fio? 6 zeros, 7 zeros? Não, né? Para suturar um enxerto, eu utilizei o 70, PGA, eu sempre utilizo esse tipo de fio reabsorvível para essa área. O cuidado que se tem que ter com essa sutura, principalmente se for suturar aqui nessa área, é fazer uma sutura intramural. Mais uma vez, não pode ser feita uma sutura pegando a crista óssea ou o periósteo para não gerar cicatriz da sutura. Então, esse detalhe é muito importante também. E a coaptação nessa área que disse, a sutura, ela tem que estar, esse conjuntivo, ele tem que estar muito apertadinho aqui nessa área apical, porque normalmente fica um espaço aqui, tá? E E aí esse, preenche não é? coágulo, né? E nós temos que garantir a imobilização desse enxerto, tá? E depois passamos por um fechamento desse retalho. Antes, nós já havíamos feito a liberação das fibras elásticas desse periósteo para promover esse deslize passivo, tá? Levamos esse retalho em posição e, mais uma vez, as suturas utilizadas nessas relaxantes, elas deverão ser suturas intramurais, suturas 7 zeros também, bem delicadas, de microcirurgia, para que você não tenha cicatriz dessa área das relaxantes. Gemma, Essa a técnica, base, você dividiu, você falou que liberou as fibras lá elásticas, você fez com lâmina ou fez com algum instrumental manual? não, aqui é feito com lâmina. Sim. Primeiramente, você faz a lâmina paralelo ao tecido ósseo. A Uhum. lâmina tem que ficar muito paralela, sem invadir muito essa região da mucosa do lábio. Depois você leva a lâmina muito superficialmente, ela pode ser vista até por transparência do outro lado do retalho, então você faz a liberação das fibras elásticas. Então, quando você Uhum. termina esse procedimento, você não tem muito sangramento. Outro É, detalhe que Outro detalhe que eu esqueci de colocar aqui é nesse momento que eu tiro as bridas e toda aquela área de inserção cicatriz. muscular, né? Cicatriz. Porque tem essa cicatriz, o tecido cicatricial aqui, tanto do freio que a paciente fez e deixaram fibras aí dentro, como também fibras de cicatriz. Então, todo esse tecido cicatricial você tem que retirar. Então, você tem que deixar o leito muito limpo para que haja uma regeneração, uma nova regeneração nessa área. E todos esses resquícios de biomaterial também você tem que tirar. Então, veja que a papila aqui já está desepitelizada horizontalmente, porque esse retalho ele vai deslizar e ser suturado aqui nessa região. E eu garanto que haja uma nutrição total desse leito. Então, todo aquele meu cuidado com o preparo protético foi permitir que eu tivesse uma nutrição do enxerto nessa área, né? Então, aqui nós temos o fechamento, e importante é que nós devolvemos o abutment, aquele abutment mais fininho que eu lhe falei, e uma coroa provisória, que é uma coroa provisória que não pode encostar, pressionar esses tecidos, né? E aí você dá uma orientação para o paciente para não escovar nessa área, o protocolo medicamentoso, e você tem que ver esse paciente semanalmente, né? Então, aqui você vê o aspecto da cirurgia com uma semana, com 7 dias, você vê ainda as suturas muito delicadas aqui, ainda tem o edema. É muito importante o acompanhamento nesse período, para que você possa ver se existe alguma compressão de provisório e você retirar, e ver como é que o paciente está higienizando, e você também fazer uma higienização local. Aqui nós temos a região com mês,
Então, você vê que o provisório é pequeno, realmente, em comparação à outra coroa, porque ele tem que ficar bem aliviado. Veja que as papilas já estão havendo uma cicatrização muito interessante. Nessa área também eu tenho um bom volume. Aqui, a região com 3 meses. Então, depois da cicatrização, nós temos um período que a gente chama de maturação dos tecidos. Porque quando o paciente vai fazer esse tipo de trabalho, um dos grandes problemas que nós temos é a pressa. Doutora, eu já demorei, a senhora diminuiu o provisório, pediu para eu esperar 3 meses, eu esperei 3 meses, aí agora fiz a cirurgia, vou ter que esperar mais 3 meses? Vai. A biologia é assim. Para você devolver o que é natural, não existe mágica, a gente sabe disso. E não tem nenhum material que faça mágica, né, disso. Então, nós temos que obedecer o processo cicatricial. Com 4 meses, nós fizemos o provisório, a gente chama essa fase de condicionamento tecidual, 4 meses depois. Nós fizemos antes um enceramento diagnóstico dessa área de canino a canino para melhorar o formato e o perfil desses dentes, tanto do lateral como do central. Então, se observa que houve uma melhora aqui da parte dental, né? Da parte de estética dental. Veja, disse que aqui, mesmo com 4 meses, olha a qualidade dessas papilas, ó. Agora então, já tem né, uma papila, já está bem semelhante à homóloga, né? E o que é Observe que ali no lateral, entre lateral entre o 12 e o 11. Então, você observa, e para um bom entendimento, essa fase de condicionamento ela é muito importante, porque ela vai devolver a papila no formato original. Porque eu tive que ter uma papila mais larga para que eu pudesse ter um procedimento cirúrgico melhor, mais previsível, com maior nutrição. Mas agora, nesse momento, eu vou, através do condicionamento, pressionar um pouco para que essa papila volte a preencher o espaço das ameias, mas agora respeitando o formato do dente, respeitando as ameias, tá? E veja, quando você retira a prótese, você tem que ter esse espaço do transmucoso, da prótese provisória, dessa fase, você tem que ter ele muito polido, com muito controle, para que você não tenha procedimentos de inflamação. Então, quando chega nessa fase, o paciente já está até um pouco satisfeito, né? Ele, doutora, já melhorou, basta, né? Vamos logo fazer a definitiva, enfim. Mas aí você tem que aguardar, realmente nós aguardamos, porque existe uma coisa muito importante em tecido mole, é você aguardar a maturação do tecido. A cada fase que você faz, você tem um resultado ali imediato, mas você tem que maturar, esperar aquele tecido ter mais estabilidade, né? Então, aqui, nós fizemos, depois de 4 meses, 4 a 5 meses, nós fizemos, baseado no enceramento diagnóstico prévio, nós optamos por fazer laminado nesse dente, nos 2 laterais. Essa prótese é uma prótese sobre implante e aqui é um laminado. Então, veja que isso aqui foi depois da cimentação, imediatamente depois, essa foto. Ainda tem resto de cimento aqui, enfim, e a gente acaba manipulando um pouco a gengiva, mas é importante ser uma foto real. Exato. Uma foto do dia da cimentação. Tá? Então, você vê que há um controle do limite cervical. Observe que esse limite da linha gengival está correto entre os 2 centrais, tá? A definição de papila, das ameias, tá? E o que se espera é que depois da entrega dessa prótese, você sabe disso, nós vamos ter ainda um crescimento
gengival. Sim. Esse crescimento, esse creeping, ele vai continuar. É? Então, aqui você observa o resultado em perfil, veja a importância que a gente estava falando do perfil da prótese ou do provisório vestibular, tá? A qualidade dessa espessura gengival. A Aqui a gengiva paciente tem não que vir à frente do dente, né? Muitas vezes o dente fica à frente da gengiva, e aí dá que é o sobrecontorno, né? você, eu acho que você pega muito, eu pego muito no consultório prótese sobre implantes com sobrecontorno, que aí o paciente não consegue higienizar, acumula alimento, enfim, é um problema, tá? Então, aqui você já é um sorriso do paciente naturalmente, veja a devolução das papilas, as papilas rosadas, bem aderidas, e aqui um sorriso lateral. Aqui, como a paciente nos chegou, essa primeira foto, em 2016, aqui antes aliás, após a cirurgia e na fase de provisórios, do condicionamento, e aqui após a entrega das peças protéticas. Então, todo esse trabalho, periodontia e prótese, essa multidisciplinaridade, ela teve que ser controlada, teve que ser obedecida, a prótese não poderia chegar antes da biologia dos tecidos, tinha que ter um controle muito grande sobre isso, um controle de manutenção. Um paciente desse ele tem que retornar para que você tenha um controle, enfim, e também estimular um paciente desse, porque esse não é um tratamento que, se você não explicar bem para o paciente os benefícios que ele vai ter, ele não vai aceitar essa espera tão demorada. Quando você explica a biologia, explica que você tem as limitações da espera, que você precisa daquilo para chegar num O resultado paciente melhor, entende, porque ele quer o é, melhor, né? Todo mundo quer o melhor para si, né? claro, com certeza. E o mais importante desse caso, que a gente iniciou em 2016 e nós tivemos aí um Germana, volta acompanhamento. aqui agora para a gente ver. Aê! Aê! Parabéns pelo caso, professor. Isso porque me falou, gente, que não é professora. Olha só, que aula! Que show! Achei muito bacana você mostrar todos os detalhes da incisão, todo o processo, porque não é só você falar, olha, gente, aí eu fiz aqui e o resultado foi esse. O mais interessante é a biologia envolvida, porque o segredo da periodontia é esse. O que encanta a periodontia é a biologia. É a Né? biologia. É E a fundamental. gente, o conhecimento, e a gente utilizar esse conhecimento a nosso favor, né? Entender que a espessura do tecido ela é importante e como a gente pode utilizar isso ao nosso favor. Né? Como você Com colocou, certeza. primeiro eu ampliei a base da papila para que eu tivesse nutrição, para depois colocar a minha mão, colocar o bisturi. Né? Então você Sim. fez todo um preparo, você pensou em todos os detalhes para que você tivesse o resultado, entregar o resultado que você havia, né, conversado com a paciente, né? Sim. E eu achei muito bacana você falar assim, não encosta no periósteo. É um detalhe importante, o periósteo é uma importante Sim. fonte de nutrição. Ali a gente já não tem ligamento periodontal, né? É. Então, é muito importante esses detalhes. Então, assim, achei muito rica as suas explicações. Parabéns! Eu queria só, colocar aqui, finalizando o caso, a importância da estabilidade dos tecidos, tá? A longo prazo. Então, todos esses pacientes que são submetidos a enxerto de conjuntivo, eles obrigatoriamente têm que passar por um acompanhamento, tá? De 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aqui eu já tenho, nessa última foto, aqui o início. A primeira foto é como a paciente me chegou em 2016, tá? Com a queixa estética.
Essa segunda fase já é a segunda fase na entrega da peça, no dia, que a gengiva está um pouco até machucada ainda. E aqui já é a última vez que a paciente nos procurou para manutenção, para que a gente possa orientar com relação à higienização, ver como é que está a oclusão dessa paciente. Hoje não é uma live para se falar disso, mas tivemos muito cuidado em toda essa área anterior, devolvermos guias caninas para que a gente pudesse ter também uma longevidade oclusal nessa área. Então, foi feito todo um trabalho oclusal na paciente, de devolução de guias, para dar uma estabilidade oclusal. Então, aqui a gente observa a estabilidade tecidual, vocês veem que não é ainda 100%, nós somos muito críticos, nós mesmos, do nosso trabalho, mas comparando e a paciente está satisfeita, foram conseguidos resolver todos os problemas, tá? E basicamente era isso que a gente tinha que falar. E aquela depressão que tinha lá, com aquele, né, a transparência, a gente vê que nós observamos que não tem mais, né? Você olha, tá saudável, então isso dá um conforto, né? Isso. Com relação à longevidade, com relação à saúde. Então, assim, muito bacana o resultado, viu, Germana? Tem quantos anos? Você falou que depois, essa última foto tem quantos anos depois? Quanto tempo depois? A cirurgia 2016, 2017. Final de 2017 a gente estava já na região de provisório. 2018, início de 2018, nós entregamos a peça. Então, nós tivemos uma preservação aí de 1 ano depois, né? Muito bacana. Para paciente. Deve voltar. E o que é mais interessante disso, assim, que ela entendeu e que eu achei bacana isso, foi ela compreender que todo esse trabalho que nós fizemos não foi só com motivo estético, mas por motivo também funcional, de longevidade, de prevenção da deiscência e da doença periimplantar. Então, isso aí é fundamental. Tá? Mas então, você, só para a gente deixar claro, né? Se esse dente estivesse já com uma periimplantite, você faria essa técnica? Não. Uma das coisas básicas que nós temos que entender é que com o implante contaminado, nós não temos como garantir a previsibilidade de um trabalho desse. Claro, existem as cirurgias para tratamento das periimplantites, que elas incluem não só a limpeza e desinfecção dos implantes, mas também os enxertos de conjuntivo, né? Para melhorar aquela espessura, mas nós não podemos garantir ao paciente a mesma previsibilidade que você tem num caso em que todas as espiras, que o osso está intacto, né? Então, nós temos essa diferença. Agora, é interessante você falar nisso, porque o Zucchelli, ele fala assim, mesmo quando eu tenho uma espessura de gengiva, mesmo se eu tiver pouco osso na vestibular, aquela espessura de gengiva é quem vai me garantir uma sobrevida maior do implante, e não a tábua óssea vestibular. Não é a tábua óssea vestibular, claro, ela é importante para o implante, por conta da óssea integração. Isso aí não temos que discutir. Mas, se eu tenho, eventualmente, eu digo, um caso em que eu tenha uma espessura muito pouca dessa parede vestibular, ou uma deiscência que não tenha contaminação, tá? Que não tenha uma exposição ao meio bucal, porque para ter contaminação eu preciso ter exposição ao meio bucal. Vamos supor que eu abra o retalho, eu não tenho exposição das espiras, mas eu abro o retalho e eu vejo que existe uma deiscência óssea, mas não contaminada, inclusive ainda com fibras conjuntivas. Então, esse caso aí, eu posso tratar só com tecido conjuntivo. Eu não tenho que me preocupar em colocar substitutos ósseos nessa área
pequenas deiscências que Vai são aumentar cobertas. custo, né? Que vai aumentar o claro. aumentar tempo Assim, de cirurgia. claro, claro. E é como também ele fala, por que aumentar em tecido duro a região vestibular? Né? A região vestibular, ela precisa de espaço para o tecido mole. Perfeito, perfeito. Adorei. Vamos ver, parece que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, Aline. A Aline está perguntando qual o nome do fio que você utilizou. Esse fio é o fio 70 PGA. O Você 70, comprou... ele foi usado para suturar Esse o você trouxe da enxerto. Polônia, né? Foi. Disse. Amiga, foi. Inclusive esse que eu trouxe para tratar essa paciente, eu trouxe de lá. Mas já tem aqui, nós já temos fios 70 com agulhas muito delicadas, né? Então, não é fazendo propaganda não, mas os da Welfer são muito bons, né? Isso, são excelentes. Resolon, eu gosto muito. O Resolon é fantástico, maravilhoso, né? Então, toda essa técnica, ela é fechada com um fio 70, o enxerto é fechado com 70, as incisões relaxantes, elas são fechadas também com 70 e suturas intramurais, para não ter cicatrizes nessa área, tá? E, eventualmente, você, quando vai suturar a papila, você tem que fazer a sutura slim, a nossa famosa slim. Como você tem um abattement e você não tem o símbolo do dente, né? Porque a slim, ela se apoia, faz a ancoragem no símbolo do dente, você vai usar o dente vizinho como ancoragem. Então, é feito um slim para um lado do outro central e é feito um slim para o lado do lateral, para que você garanta o posicionamento daquela papila. Tá? Então, nesse momento do slim, você precisa de um fio de mais resistência, porque um fio 70 não tem essa resistência. Não vai. Então, é preciso ter isso. E disse uma coisa que você não me perguntou, mas eu vou pontuar aqui. Eu estou com o celular até um pouco torto aqui, mas enfim. Naquele momento em que as papilas estavam maiores, com mais nutrição, dá vontade de fazer um túnel. Talvez você... eu ia te perguntar, Talvez você... se fosse hoje, você faria a mesma técnica? Eu esperei você me dizer isso. Germana, tudo tão bem, essa papila tão boa, com tanta nutrição, esse fenótipo tão bom. Por que não fez o túnel, né? Eu não quis entrar aí na discussão do Zui, do Kelly. Sim. Mas, enfim, o importante é que você, mesmo, eu acho que é válido para os casos em que você vai fazer túnel também, porque você vai ter facilidade no descolamento de uma papila mais espessa. Então, você vai ter uma previsibilidade. E assim, a base do enxerto conjuntivo, seja em recomprimento, seja em implante, chama-se nutrição, vascularização, né? E imobilização do retalho. Isso. Então, quando a Germana fala assim, nós não vamos traumatizar, nós temos que utilizar instrumentais delicados para que nós não traumatizar o tecido, porque se você traumatizar ali, você vai ter um pequeno problema de nutrição, porque a nutrição ela é dada pelo retalho também. É dada pelo retalho. Então, todos os detalhes, se vocês forem observar, termina em vascularização, imobilização do retalho, né? Então, por isso que a sutura tem que ser muito bem executada, com a coaptação bem feita, para que você não tenha uma espessura muito grande do coágulo. Então, e a manutenção desse coágulo também, né? Provisório. Exato. São muitos detalhes que no fim,
contribui para um bom resultado. Parece muita coisa, né? Quando a gente fala, é isso, é aquilo, mas isso no dia a dia você faz sem já pensando, mas já sabendo que vai fazendo o checklist certinho, né, Gemma? A gente não fica muito pensando assim, você pensa tudo antes, você planeja tudo antes, como você fez, avaliou tudo. Depois é só seguir o que você planejou e por que você está fazendo cada etapa. Isso é importantíssimo, né? Hoje, disse, um grande problema que a gente tem nos consultórios, eu já tinha falado agora há pouco, é tempo. Tempo no que diz respeito à cobrança do paciente. O paciente, ele é muito imediatista, ele acha que um procedimento, que você chega no consultório, que você já vai marcar a cirurgia, enfim, que ele já vai ter aquele resultado. E muitas vezes não é assim. Tá? Então, no planejamento, isso tem que ser muito bem conversado, muito bem explicado. E quando você faz isso, o paciente entende. Ele entende. Uma das coisas, às vezes eu gosto de brincar, fazer analogia. Eu falei assim, olha, se você está grávida, você vai pedir para o médico para o neném tirar com 6 meses, porque você tem uma festa, porque vai começar o Natal. Não tem esse tempo, né, da biologia, de desenvolvimento, para que nasça na data prevista pelo médico, né? Então, é praticamente a mesma coisa. A gente precisa dessa biologia para que as coisas aconteçam da forma com que a gente quer que aconteça. Isso, com certeza. Disse, eu não vi os comentários, porque eu realmente estava muito concentrada Vou ligar aqui nos comentários. na minha aula. Eu não sei se tem alguma dúvida, enfim, mas quem eu não puder tirar dúvida... A Aline falou que queria pegar a sua mala. Eu também queria, viu, Aline? Não é só você, não. Queria pegar o quê? A mala com os fios, com as lâminas, as túneis, né? Sim. Com certeza. Aline, com certeza. Um grande beijo para você, Aline. Muita saudade de você aí, vontade de conhecer o Edu. Eu só vejo nas fotos. Lindão! Que bacana, Germana, arrasou. Que didático, não é, Aline? Para quem disse que não era professora, achei muito bonitinha ela falar disso. Aprendi com vocês, com minhas amigas que são professoras. Mas deu um show de aula, muito bem, Obrigada. Muito bem, assim, adorei. A Mirella falando, incompetente. Obrigada. Que legal. Uma linda. Então, Germana, mais uma vez. Foi passo a passo, né, Aline? Achei muito fofa. Adorei. Excelente professora, também acho, viu? Obrigada, obrigada. Depois você vem apresentar outro caso que você falou. Sim, com certeza. Podemos trazer um caso mais complexo. Exato. Gente, eu queria agradecer vocês, a Aline, a Lolo, que é minha amiga periodontista e foi minha paciente também. Todos os colegas que estão aqui são pessoas, quem está aqui realmente são pessoas diferenciadas, né? E são apaixonadas, né, pela essa nossa odontologia, porque numa sexta-noite, né, estão aqui nos ouvindo. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, né? E Amanda falando, excelente aula. E assim, se vocês gostaram desse conteúdo, se esse conteúdo foi útil para vocês, compartilhe com outros colegas, né? Porque eu achei que... Ó, a Aline falou volta, eu também tô, volta. Posso voltar. Compartilhe com os colegas, né? Para que eles possam também ouvir, né, a apresentação do caso da Germana, que eu achei que foi muito, muito rico. Né? E a Germana é assim, a gente é apaixonada pela odontologia e a gente, a Aline também. Então, a gente que ama essa nossa profissão, o que a gente faz? A gente estuda, a gente vai atrás de curso, para a gente sempre oferecer o melhor, né? Germana, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Eu sei que foi um desafio, essa é a primeira live da Germana, gente. Foi sim. Confesso a todos que foi minha primeira live. E eu me sinto honrada de ter sido comigo. Você sabe que eu já coloquei um monte de gente aqui para fazer a primeira live comigo, né? Acho que depois eu vou escrever um livro, 10 primeiras lives. Com certeza disso. Adorei. Muito obrigada.
a todos os colegas, amigos que assistiram, e quem tiver alguma dúvida pode me mandar um direct, que eu terei o maior prazer de dar mais informações. Posso até dar aulas particulares também. Estou tendo esse tempo também. E é bom, porque quando eu falo assim, eu criei aqui o Instagram, justamente para compartilhar o conhecimento. A gente, às vezes, tem acesso a um monte de artigos, a informações que podem ser úteis e ajudar muitos colegas. Então, eu acho que o Claro. digital é importante para isso, né? E para a gente fazer uma Isso, odontologia mais forte, mais unida, isso, melhor, né? isso. E aqui a gente conhece gente, eu tenho amigos que eu nunca vi, mas só da gente conversar aqui, de trocar conhecimentos, a gente termina fazendo amigos digitais Claro, com e, certeza. e que agrega muito. Então, esse é o Agrega. objetivo. E a Isso. Germana, eu vou convidá-la mais vezes, adorei, viu, Germana? Obrigada, A disse. Aline também, viu, Aline? Tá na minha Pois é, wishlist. a Aline e a Sílvia. Tem que formar o quarteto novamente. Exato, se pudesse fazermos as quatro, seria muito, muito bacana, né? Com Mas, gente, certeza. obrigada. Aproveitem a essência de vocês. Obrigada, Germana. Arrasou. Show. Obrigada. Um Beijo beijo no coração. grande.